Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Arilson. Vamos continuar nosso conteúdo falando agora sobre força de atrito, tá? Então nesse caso aqui, nós falamos anteriormente sobre plano inclinado, né? Agora vamos falar sobre força de atrito. Força de atrito é aquela força contrária, certo? De um objeto que está deslizando. Sempre tem uma força, certo? Na parte horizontal. A forma da força de atrito é coeficiente vezes n, que é a força normal. Como aqui você pode ver pelo objeto, olha só, um objeto ele tem a força de atrito contrário, tem a força atuando. Por exemplo, se tiver uma força atuando empurrando esse objeto, vai ter uma força contrária que é chamada força de atrito, certo? A força de cima é chamada força normal e a força de baixo é chamada força peso. Então, vocês podem perceber aqui que tanto a força normal como a força peso, eles são considerados forças o quê? Iguais, tá? Também tem o coeficiente estático e igual ao coeficiente o quê? Dinâmico. O coeficiente estático é aquele coeficiente antes do objeto entrar em movimento, certo? Parado. Já o coeficiente dinâmico é aquele feito após iniciado o movimento do objeto. Então eu fiz aqui um exemplo para vocês, para a gente aplicar o que nós falamos agora. Olha só. Um corpo de peso igual a 200 N está em repouso sobre uma superfície horizontal, onde os coeficientes de atrito estático e dinâmico valem respectivamente 0,4 e 0,3. Calcular a intensidade da força paralela ao plano capaz de fazer o corpo entrar em movimento, mover-se em movimento retilíneo uniforme. Bom, nesse caso aqui, ele está pedindo o coeficiente, ele deu no caso o coeficiente de atrito estático e dinâmico, mas caso em algum exercício não dê, você não precisa calcular hora um, hora outro, certo? Você tem que calcular só um coeficiente de atrito, só a força de atrito. E a forma da força de atrito é essa aqui, ó. Força de atrito, né? Como eu coloquei aqui, ó. Coeficiente vezes a força o quê? Normal, certo? Eu só vou calcular os dois se o exercício pedir. Caso contrário, eu só uso a forma da força de atrito. Bom, vamos lá. Para entrar em movimento seria o coeficiente de atrito o quê? Estático, né? Então aquele que está parado para entrar em movimento. Então nós temos que saber o que eu falei anteriormente. A força normal é igual à força peso. Ele deu a força peso aqui que vale quanto? 200 N, mas nós sabemos que a forma da força peso é m vezes g, que é massa vezes gravidade, certo? Bom, vamos substituir os valores então. Coeficiente de atrito ele deu aqui. Primeiro seria o estático que ele falou, então seria 0,4. Então vamos substituir. Como a força normal é igual à força peso, no lugar do N, que é a força normal, eu coloco P de peso. Então aqui seria 0,4 vezes 200. 0,4 vezes 200 seria 80 newtons. Então a força para entrar em movimento teria que ser o quê? Uma força maior que 80 newtons. Ele não vai entrar em movimento. A letra B. A letra B nós temos que ter noção também, saber que a força é igual a Fat, ou seja, aquela forma da força que é massa vezes aceleração é igual à força de atrito, que é coeficiente vezes a força o quê? Normal. Nesse caso aqui nós temos o coeficiente de atrito o quê? Dinâmico, tá? Que ele forneceu para nós aqui. Então vamos substituir. O coeficiente dinâmico seria 0,3. O peso, que é igual à força normal, lhe deu 200. 0,3 vezes 200, 60 newton.
Como força é igual a Fat, então a força seria 60 N. Esse 60 N aqui é após ele entrar em movimento. Precisaria 60 N para ele continuar no movimento retilíneo e uniforme, tá? Bom, vamos para mais um exemplo, seria o exemplo 2, vou trocar de folha aqui para vocês, certo? Para nós continuarmos, para vocês terem mais uma noção sobre o que nós estamos falando, certo? O exemplo 2 fala o seguinte: um carro de 900 kg andando a 72 km por hora, freia bruscamente e para em 4 segundos. Letra A: qual o módulo de aceleração? E letra B: qual o módulo da força de atrito que atua sobre o carro? Nesse caso aqui, nós temos, primeiramente, velocidade, certo? A velocidade está em km por hora, então tenho que transformar ela em metros por segundo. Como que eu transformo? Dividindo por 3,6. Dividindo por 3,6 aqui, daria 20, certo? Então, nesse caso aqui, eu só tenho massa, tenho velocidade, tenho o quê? Tempo. Então, eu vou usar a fórmula da função horária da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o quê? O tempo. Como ele entrou em movimento, estava a velocidade de 72 km por hora e freia bruscamente, ou seja, a velocidade dele inicialmente é o quê? 72 km por hora antes da freada. Por isso que a velocidade inicial seria o quê? 20. A velocidade eu não tenho, 0. O tempo, 4 segundos, vou substituir, certo? Tamanho vai passar menos, está multiplicando, passo dividindo, seria menos 4 metros por segundo. Só que ele falou em módulo, nós sabemos que todo valor em módulo vai ficar o quê? Positivo. Então a minha aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. A letra B: qual o módulo da força de atrito que atua sobre o carro? Como eu falei anteriormente para vocês, força igual a Fat, certo? A forma da força é massa vezes aceleração. Aqui ele não deu o coeficiente de atrito. Nesse caso, então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que eu tenho, né, que é força igual a massa vezes a aceleração, que é igual a Fat. Então, qual que é a minha massa? 900. Tá aqui, vou substituir. Qual que seria a aceleração? Menos 5 metros por segundo. Então, vou substituir 900 menos 5, menos 4.500. Em módulo, nesse caso aqui, né, ele falou que seria em módulo, seria positivo, 4.500 newtons. Então, assim, desenvolvendo a letra A e a letra B, certo? Vamos agora para o nosso último exemplo, né, que é o terceiro exemplo do nosso conteúdo aqui, certo? Aqui vai envolver, gente, olha só, tanto força de atrito como plano inclinado, tá? No nosso conteúdo anterior, né? Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Um corpo de massa 5 kg desce um plano inclinado que faz um ângulo alfa com horizontal. O coeficiente de atrito entre as superfícies é 0,4. Considerando gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e seno de alfa 0,8, cosseno de alfa 0,6. Calcular. Letra A reação normal de apoio à aceleração do corpo. Nesse caso aqui nós temos um objeto descendo no plano inclinado, no ângulo alfa, certo? Eu não sei esse ângulo. Um objeto quando desce, nós sabemos que tem o que? Px, certo? Aqui seria o PY, que é igual a força o quê? Normal. E ao contrário, essa força seria o Fat, que é o que? Agora nós estamos levando em consideração a força de atrito. Anteriormente, né, nós vimos aqui esse objeto descendo no plano inclinado sem levar em consideração a força de atrito, que é a força de resistência aqui com a horizontal, certo? Então temos aqui as forças atuando nesse bloco, né, descendo num plano inclinado. Essas são as forças na lei da física. Então o que nós temos? Nós temos a massa, que é 5 kg, temos o peso,
que é massa vezes gravidade. Já vou resolver o peso. A massa é 5, a gravidade é 10, certo? Que eu falei aqui anteriormente, né, no exercício. Multiplicando 50 newton. Então, temos aqui o peso 50 newton. A primeira coisa que eu vou resolver aqui no plano inclinado seria o meu Px e o meu Py, certo? Usando a trigonometria, eu achei nessa fórmula, chegamos nessa fórmula aqui do Px e Py. Qual que é o Px? Peso vezes seno de alfa. Se ele desse um ângulo, eu substituiria o ângulo aqui, seno de 30 graus. Seria seno de 30 graus, mas ele não falou esse ângulo, mas ele falou o valor desse ângulo. Seno de alfa vale quanto? 0,8 e cosseno 0,6. Então, primeiro eu vou substituir aqui, certo? O peso vai valer 50, que é o valor que eu achei aqui. Seno de alfa 0,8, que ele me forneceu aqui anteriormente, certo? Vou multiplicar aqui 50 vezes 0,8, 40 newton. Agora eu vou achar o meu PY, que é essa força aqui, esse peso para baixo. P igual a cosseno de alfa, meu peso é 50, certo? Cosseno de alfa 0,6, que ele me deu aqui no exercício. 50 vezes 0,6, 30, certo? Letra A. A letra A, a reação normal. Bom, já disse anteriormente para vocês, né? A força normal é igual ao PY, esse peso aqui, ó. Então, o meu PY vai ser igual à força normal. Então, nesse caso aqui, a letra A seria 30 newtons, o que eu achei aqui no lugar, o PY, certo? Então, minha força normal, minha reação normal seria 30 newtons. Letra B, a aceleração do corpo. A aceleração do corpo, gente, eu vou usar o FAT primeiro, certo? Por quê? Porque quando um objeto desce aqui, ó, tem duas forças atuando, certo? Uma em relação à descida e outra ao contrário. Então, eu tenho que usar um esqueminha aqui, certo? Um sistema. Então, o primeiro que eu fiz aqui foi calcular o FAT, que é coeficiente vezes a reação normal. Como não está envolvido coeficiente dinâmico estático aqui, não falou nada sobre isso, vou usar só a forma do FAT. Qual coeficiente que ele me deu de atrito? Ele me forneceu aqui, ó, 0,4, certo? Que mais? Então, eu vou substituir aqui no lugar do coeficiente. Reação normal. Reação normal é 30. Eu achei aqui, ó, reação normal. 0,4 vezes 30, 12 newton. Agora eu vou fazer o esqueminha aqui. A descida, Px menos FAT, que é a reação normal, tá aqui. Igual a massa vezes a aceleração. Px, eu achei aqui, 40. FAT, 12. Certo? Porque eu achei aqui no FAT. Massa, 5. O exercício me deu lá, ó, 5 kg. Vezes a aceleração. Então, aqui seria, eu vou diminuir aí, certo? 40 menos 12 igual a 5A. Tá multiplicando, passo dividindo aí, 5,6 metros por segundo ao quadrado, o valor da minha aceleração, certo? E assim finalizamos mais esse conteúdo aqui para nossa P2, tá, gente? Para nossa avaliação P2, é a continuação do nosso assunto. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, gente.